Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós chegamos à nossa questão de número 19. Quem pertence à Igreja de Cristo? Então, chegamos à questão de número 19 do nosso estudo do Catecismo em 60 questões. Estamos aí, próximo aí de chegar à questão 20, vai faltar 41 questões para a gente fazer um estudo bem resumido do Catecismo. Essa imagem de quem pertence à Igreja de Cristo, nós precisamos lembrar que São Paulo, ele compara a Igreja de Cristo como Cristo sendo a cabeça e nós sendo os membros. Sendo membros diferentes, de meios de estar na igreja de maneira diferente, todos nós, ao seu chamado, à sua vocação, ao seu estado de vida, nós pertencemos à Igreja de Cristo. Mas vale lembrar também que a Igreja de Cristo, nós temos Cristo como cabeça e nós temos a Igreja da Terra, somos nós, que nós chamamos de Igreja militante, que pertencemos a esse corpo místico. Nós temos a Igreja do Purgatório, que também pertence, a esse corpo místico, e nós temos a Igreja triunfante ou a Igreja do Céu. Todos esses modos são modos de pertencer à Igreja de Cristo, a pertencer a Cristo cabeça, em estados de vida diferentes, em situações diferentes, mas todas elas compõem a grande diversidade dos filhos de Deus, compondo essa igreja maravilhosa que é a Igreja Católica, a Igreja de Jesus Cristo. Bom, vamos falar um pouquinho então da organização da igreja. O catecismo nos ajuda nisso e é importante que a gente entenda. Então, a primeira ideia é a igreja ela é governada pelo Papa e pelos bispos. Pedro, com os demais apóstolos, governaram a igreja e transmitiram seus poderes a seus sucessores. O Papa e os bispos constituem a hierarquia que governa o povo de Deus, assistida pelos presbíteros e diáconos, ao qual temos que amar e obedecer. A missão que receberam consiste em, aqui é importante, existe um tríplice munus em que os pastores da igreja, exercido na pessoa de Pedro, que é o Papa, e os bispos, eles exercem sobre a igreja num todo. Então a igreja, atenta para isso, ela tem 3 missões. A primeira, a missão de ensinar, o munus de ensinar a doutrina de Jesus Cristo, pregando o Evangelho. Então, a primeira missão da igreja é de ensinar. A segunda, santificar, claro, mediante a administração dos sacramentos por meio da graça. E a terceira missão da igreja é a de governar, prescrevendo leis e preceitos sempre que for necessário. É isso que a igreja faz, por exemplo, quando ela promulga um concílio, quando ela convoca um concílio, quando ela emite uma exortação apostólica, quando um papa escreve uma encíclica. Tudo isso a igreja está exercendo um meio de governo, sempre que for necessário. Quando um papa decreta, ou o ministério ordinário, o papa com os bispos, eles proclamam dogmas de fé, esse é o meio da igreja estar exercendo o poder de governo. E é maravilhoso ver isso, né? Bom, segundo, vamos falar um pouquinho da pessoa do Papa. O Romano Pontífice é o sucessor de Pedro, vigário de Cristo na terra e cabeça visível de toda a igreja, com jurisdição suprema sobre todos e cada um dos pastores fiéis. Ainda mais, por vontade divina, o Papa é infalível e não pode errar quando define doutrinas de fé e moral como mestre supremo de toda a igreja. Isso aqui preciso de uma pequena explicação, porque algumas pessoas confundem isso aqui. Nossa, então o Papa nunca erra? Não, o Papa pode errar. O Papa pode errar se ele quiser se meter em questões de medicina, de ciência. A igreja não goza, e nem o Papa goza, do carisma da infalibilidade para essas questões. Atentem para isso. O Papa, ele é infalível quando ele ensina
doutrina de fé e moral. Somente aí ele goza da infalibilidade. E atenção, né? Quando o Papa está exercendo a pastoral, quando ele está pastoralmente agindo, ele pode errar pastoralmente. Isso aí pode acontecer. E ao longo dos séculos, se nós formos ver, já teve papas que pastoralmente erraram. Mas quando se trata de questões de doutrina entre fé e moral, aí não. Aí a igreja não erra. Aí o Papa não erra quando ele define essas questões. Inclusive, isso também foi colocado no Concílio Vaticano I em 1870. Está lá, é dogma isso, a infalibilidade papal e da igreja. Né? Que isso aqui fique claro para cada um de nós e que essas distinções que eu fiz fique também bem claro para você, querido irmão, querida irmã. Depois os bispos. Por instituição divina, os bispos são quem? Os sucessores dos apóstolos, que em união com o Papa apacenta o povo de Deus como mestres da doutrina, sacerdotes do culto sagrado, reitores da grei, que lhes é recomendada ordinariamente uma pequena porção da igreja denominada diocese. Então, os bispos, como o Papa, ele precisa de pessoas para ajudar no governo da igreja. A igreja ela está dividida em dioceses e também em arquidioceses. São conjuntos de dioceses que pertencem a uma diocese que toma conta das outras. Por isso o nome arquidiocese, e dali ele teria um arcebispo. Então, esses bispos, eles são recomendados para ele uma parte da Igreja de Cristo, que é chamado de igreja particular. A igreja particular aqui da minha diocese é a igreja particular de Nova Friburgo, que está aos cuidados de Dom Luiz Antônio, que é o nosso bispo diocesano, o nosso pastor. Né? Então é assim, ele é o bispo, ele governa essa parcela da Igreja de Cristo em comunhão com o Santo Padre, em comunhão com tudo aquilo que a igreja crê e ensina. Esses são os papéis aí dos bispos, né? Eles também ajudam na doutrina de Cristo, quando ainda que dispersos pelo mundo, guardam a comunhão entre si, como sucessor de Pedro. Os bispos aí têm essa maravilhosa função. Depois vamos falar dos presbíteros, ou sacerdotes, e os diáconos. Presbíteros e sacerdotes são a mesma coisa. Os presbíteros ou sacerdotes são os ministros de Cristo, que sob a autoridade do bispo cooperam com ele na pregação do evangelho, na santificação dos fiéis e na direção do povo cristão na ordem da salvação, sobretudo mediante os sacramentos da penitência e da Eucaristia. Os diáconos receberam o grau inferior do sacramento da ordem, mas não são sacerdotes, nem podem exercer as funções especificamente sacerdotais. São ordenados para o serviço do povo de Deus, em união com o bispo e seu presbitério, no ministério da liturgia, da pregação e da caridade. Então, os bispos eles têm as suas funções, os presbíteros e sacerdotes têm as suas, e os diáconos também têm as suas funções. Né? Essas funções não se misturam. Um diácono, por exemplo, ele não pode celebrar a missa, ele não pode atender à confissão, ele não pode ministrar o sacramento da unção dos enfermos, ele não pode fazer nada disso, porque isso é do ministério sacerdotal, de maneiras que também tem funções que são reservadas ao bispo, porque eles têm a função, o tríplice munus de governar. Então, existem coisas que nem os sacerdotes podem fazer e somente os bispos. Isso aqui para ficar claro a função de cada um daqueles que são chamados. Depois os leigos, somos nós. Leigo não é aquele que não sabe nada, né? A gente quando vai olhar para sou leigo no assunto. Leigo, se tratando, falando da igreja, é a porção mais numerosa do povo de Deus, ela é formada por nós. Os leigos são fiéis cristãos, exceto clérigos e religiosos. Se são clérigos, padre, bispo ou diácono, não é leigo. E se é religioso, também não é leigo. Né? Eles são incorporados a Cristo pelo batismo, formam o povo de Deus e participam do seu modo, da sua função sacerdotal, profética e régia de Cristo, exercendo na igreja e no mundo, segundo sua condição, a missão de todo o povo cristão.
deve ser testemunha de Cristo em todos os lugares onde vive e são chamados a ser santo como os demais membros da igreja. Inclusive, a Lumen Gentium diz isso, do Concílio Vaticano II, que nós somos chamados, todos nós temos um chamado universal à santidade. Padre, diácono, bispo, o Papa, os leigos, os religiosos, todos nós somos chamados à santidade. Então, leigo é aquele que não é do instituto religioso e nem é da hierarquia da igreja. Não é um padre, não é um diácono e não é um bispo. Esse é um fiel católico leigo. Depois, por último, os religiosos. Quem são os religiosos? Os religiosos são os fiéis que vivem o próprio carisma fundacional para professar os conselhos do Evangelho de pobreza, castidade e obediência, com que proporciona um admirável testemunho de que o mundo não pode ser transformado nem oferecido a Deus sem o espírito das bem-aventuranças. Dessa maneira, contribui para o bem da igreja e para a realização da sua missão salvadora. Então, os religiosos são aqueles que, vivendo o carisma fundacional próprio, nós temos aí várias congregações, agostinianos, beneditinos, carmelitas, vicentinos, enfim, são muitas as ordens, inacianos, redentoristas, né? Jesuítas, são muitas ordens. Então, aqueles que fazem parte dessa organização, eles vivem o carisma fundacional próprio e lá fazem os votos dependendo da congregação, de obediência, pobreza e castidade, e vivem não só os conselhos evangélicos, são os votos, professos, e também vivem as bem-aventuranças e oferecem, são um belo testemunho para a Igreja de Cristo. Bom, e por último, meus amigos, os propósitos da nossa vida. Meditar na responsabilidade que Cristo deixou a todos os cristãos para que se realize a missão da Igreja, saber tirar consequências práticas dessa realidade e rezar sempre pelo Papa, pelo Bispo, por todos os bispos, sacerdotes e diáconos. Então, pensar na missão da Igreja e estamos inseridos nessa missão da igreja, cada um ao seu modo, como nós vimos aí no nosso estudo, e rezar pelo Papa, rezar pelo seu bispo, pelo seu sacerdote e por todos os diáconos e religiosos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada.